Pessoal do segundo novo médio, aqui quem fala é o professor Gustavo, professor de matemática. Hoje nós estamos tendo nossa aula 37. Hoje é dia 8 de julho, quarta-feira. E na aula de hoje nós vamos fazer a revisão e correção do exercício da aula 35, o assunto função do segundo grau. Aqui temos os links da atividade, o link da apostila e o link da videoaula. Primeira questão. Marque a alternativa que apresenta uma função do segundo grau. Como vocês podem observar, inclusive na apostila e videoaula, a gente identifica uma função do segundo grau, assim como identificamos uma equação do segundo grau, que é através da elevação, do expoente de um dos seus, de seus itens, de suas partes. Então, a maior elevação, maior expoente na letra C, por exemplo, é a elevação ao cubo. Na letra B, nós temos a elevação ao quadrado. Então, a letra B, nós temos a equação do segundo grau. Na letra C, do terceiro grau. E na letra A, que o expoente é 1, nós temos uma equação do primeiro grau. Segunda questão. Na equação do segundo grau, marque a alternativa correta com relação à identificação dos seus coeficientes. Como sabemos, a equação do segundo grau completa, ela tem 3 coeficientes: coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Como vocês podem observar, essa equação que está no enunciado, ela foi escrita de modo desordenado com relação ao posicionamento dos seus coeficientes. Por quê? Porque nós devemos organizar a estrutura da equação do segundo grau, de modo que primeiro venha o valor que está multiplicando o x elevado ao quadrado, depois o valor que está multiplicando o x simples, e por último venha o valor isolado, o número isolado, que não está multiplicando a incógnita. Desta forma, reorganizando a equação, é que nós vai ficar mais claro e fácil a identificação dos coeficientes A, B e C. Sendo assim, reorganizando nesta ordem, que é um padrão, identificamos que o coeficiente A é igual a menos 2, o coeficiente B é igual a 2 e o coeficiente C é igual a 1. Portanto, dessa questão, resposta correta, letra B. Terceira questão. A representação gráfica da função do segundo grau é uma parábola. A concavidade da parábola depende do valor do coeficiente A. Então, se a parábola vai ter a concavidade para cima ou para baixo, vai depender do valor do coeficiente A, quando a gente identifica na função. Se maior ou menor que zero. Sendo assim, de acordo com a apostila e vídeo aula, marque a opção correta sobre o coeficiente A da equação que representa o gráfico abaixo. Então, como vocês viram na apostila, aqui não é necessário fazer cálculo. Nós estamos trabalhando com uma regra. E a regra é que, quando o coeficiente A é maior do que zero, ou seja, quando o coeficiente A da equação ele é positivo, a concavidade da parábola vai ser para cima. Quando o coeficiente A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Portanto, a resposta correta é a letra A. A concavidade é para cima, então o coeficiente A é positivo. Quarta questão. Sabemos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esta é uma parte da fórmula de Bhaskara para calcular equações do segundo grau. De acordo com o delta, é possível prever em quantos pontos o eixo x será interceptado. Se delta maior que zero, a função tem duas raízes reais distintas e a parábola intercepta o eixo x em dois pontos diferentes. Se delta igual a zero, a função tem duas raízes iguais reais e a parábola é tangente ao eixo x. Se delta menor que zero, a função tem raízes reais, não tem raízes reais e a parábola não intercepta o eixo x. Marque a opção correta sobre o delta da equação que representa
que está representada pelo gráfico abaixo. Então, aqui no próprio enunciado da questão, já tem um resumo da regra, não é? Então, se a parábola ela está tocando, né, apenas de modo tangente o eixo x, então o delta é igual a zero, né? Se o delta fosse maior do que zero, essa parábola, né, cruzaria o eixo x, que é esse eixo horizontal do plano cartesiano, em 2 pontos. Se ela fosse menor do que zero, a parábola não tocaria o eixo x. E como é igual a zero, ela toca em apenas um ponto, né, tangenciando o eixo x. Então, a resposta correta, letra C. Quinta questão. Observe o gráfico abaixo, que representa uma função do segundo grau. Marque a opção correta quanto às características dessa função. Aí aqui está sintetizando as 2 regras anteriores que nós vimos, porque está pedindo, né, as características do coeficiente A e as características de delta, né, para corresponder a essa representação, né, desse gráfico aí, dessa parábola no sistema cartesiano. Essa parábola está representando uma função, né, e nós vamos analisar as características dessa função com relação ao coeficiente A e o delta. Então, como a concavidade da parábola está para baixo, isso significa que o A, né, o coeficiente A, ele é negativo, ele é menor do que zero. E como a parábola ela cruza o eixo x tocando em 2 pontos, então significa que o delta é maior do que zero, ok? Então, seguindo essas regras, a resposta correta da quinta questão é a letra C. Espero que vocês tenham acompanhado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e bons estudos.